Vamos ver se vai dar certo gravar hoje, porque hoje eu tô com uma acompanhante aqui, que é integrante nova da família. Eu tive que amarrar ela aqui, porque senão ela não vai deixar eu gravar. Essa aqui é a Filó, gente. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho quase certeza que você provavelmente já deve ter ouvido falar, que é a famosa crise dos 20. Eu me sinto travada na vida, me sinto atrasada, sinto que todo mundo já tem um roteiro pronto a ser vivido, a seguir, e eu ainda tô perdida, tô confusa, não sei qual caminho seguir, que carreira seguir, o que fazer. Se você tem 20 e poucos, 20 e tantos anos e tem se perguntado isso, provavelmente você já deve ter passado ou está passando pela crise dos 20. E nesse vídeo aqui eu vou conversar com vocês sobre o que é essa crise, por que ela acontece e como que eu tenho tentado lidar com ela de uma forma mais leve. Eu tenho 24 anos e durante essa última década eu tive muitas crises existenciais, do por que eu tô aqui, o que eu vim fazer, o que eu faço da minha vida, qual caminho eu sigo. Todo mundo fala para fazer assim, mas para mim não faz tanto sentido. Ou começa a fazer alguma coisa, começa a perder o sentido e se sente confusa. Passei por muito disso. O principal fator é a comparação nas redes sociais, na internet, né? A gente vê os bastidores, a gente compara os nossos bastidores com o palco de outras pessoas e parece que todo mundo tá resolvido nessa vida. Também a comparação com os nossos pais, né? Que na nossa idade, eles já tinham comprado um terreno, eles já estavam construindo família, já sabiam o que eles iam fazer da vida, né? Mas por outro lado, eu fico pensando que eles não tinham tantas opções as quais eu tenho hoje. Então, era muito mais fácil só seguir aquele roteiro pronto, sem precisar estar decidindo muita coisa, né? Hoje eu vejo que a gente tem tantas possibilidades, oportunidades, que acaba sendo até difícil decidir o que a gente vai fazer. Então, eles não tinham essa dificuldade. Eles sabiam exatamente o que deveriam fazer, porque era basicamente isso: casar, construir família, comprar uma casa, e aquela vez, né, a inflação era muito menor, então era muito mais fácil, né? Então eles já tinham esse roteiro pronto e não tinham muitas opções, então era muito fácil, né? E hoje em meio a tanta coisa, tantas oportunidades, conhecimento, mudança no mercado de trabalho, essas crises acabam se intensificando e dificultando ainda mais o nosso processo de escolha. A crise dos 20, ela é marcada como uma transição da nossa adolescência para a vida adulta. E aí eu vou trazer por três perspectivas diferentes aqui. A primeira delas é através da ciência, né? Os pesquisadores falam que o nosso cérebro, ele só realmente termina de ser formado por volta dos 25 anos. Por isso que todo esse processo de confusão é muito natural. Pela visão da psicologia, eles chamam de adultez emergente, que é de fato essa marcação de parar de se identificar como adolescente e começar a se identificar como adulto. Isso também gera uma confusão e vários desafios. E pela antroposofia, para quem gosta desse lado mais espiritual também, ele é marcado pelo quarto centênio, que é também uma fase onde você está buscando pela sua própria identidade. Você está deixando de viver a identidade que foi construída na sua família para construir a sua própria identidade do seu eu. Então tem essas três perspectivas aí. E com todos esses excessos de informação, com toda essa mudança no mercado de trabalho também, com a vinda da internet, tudo isso acaba intensificando essas crises e dificultando muitas vezes. E aí eu quero trazer alguns desafios que eu passei, tenho passado, provavelmente você vai se identificar também, que são resultantes dessas crises. Então, o primeiro desafio é a construção da nossa própria identidade. Aqui a gente começa a quebrar os nossos padrões familiares e construir a nossa própria identidade de acordo com aquilo que nós acreditamos. Porque até então nós fomos modelando a nossa identidade conforme o que a gente aprendeu, foi ensinado na escola, na sociedade e na nossa família principalmente. Então a gente começa a quebrar esses padrões. Muitas vezes a gente para de se identificar com muitas coisas, para de acreditar em muitas coisas que a nossa família acreditava e começa a moldar a nossa própria identidade, nosso próprio eu, aquilo que nós acreditamos. Eu mesma percebo nitidamente muitas coisas que eu deixei de acreditar depois que eu saí de casa, depois que eu saí do convívio ali com a minha família. Então você vai deixando esses padrões familiares e vai começando a construir a sua perspectiva, a sua visão de mundo, aquilo que você acredita, os seus valores. O segundo desafio é, de fato, o nosso propósito e direção. Nessa fase a gente se sente muitas vezes
perdidos, confusos, sem direção, a gente quer viver uma vida com propósito, mas ainda não sabe o que que é propósito, não sabe qual que é o nosso propósito, e nada mais justo, né, porque a gente é super novo nessa idade, então a gente fica com essa busca, com esse medo de perder tempo, não vivendo o nosso propósito, mas ao mesmo tempo não tendo tanto direcionamento assim. O quarto desafio é a comparação excessiva e constante com as redes sociais, como eu comentei no começo do vídeo. A gente compara muito as nossas dificuldades com os resultados dos outros. Então é muito fácil a gente perceber e entender que parece que os outros estão em outro patamar, os outros não têm dificuldade, que só a gente tem problema, só a gente está passando por desafios, só a gente parece estar perdido, porque a gente sabe que na internet eles só mostram aquilo que é bonito, aquilo que dá certo. Então é só um recorte da vida perfeita. E o quarto desafio é a busca por pertencimento. Nós somos, de forma instintiva, seres que gostam de viver coletivamente, que buscam sempre estar pertencendo a algo. Então, quando a gente sai do pertencimento ali da nossa família, começa a vir para a fase adulta e a gente começa a buscar o pertencimento, seja em amizades, seja também em relacionamentos, porque aqui também já começa a busca pela construção da família, então a gente sempre busca por esse pertencer. E muitas vezes a gente acaba tentando se encaixar em grupos para pertencer a esse grupo. E aqui existe o medo real da solidão, porque, como eu falei, a gente sempre busca pertencer, então esse medo de ficar sozinho, de não se encaixar, ele é real e existe e é muito profundo. E o que que eu tenho feito para lidar com isso de uma forma mais leve? A primeira coisa é praticar autocompaixão, porque quando a gente está nessa fase, é tudo muito intenso, os sentimentos são todos muito intensos. É muito fácil a gente ficar nos autocriticando, a gente ser muito rígido com nós mesmos, por a gente não ter tudo pronto já nessa idade. A gente pensa, poxa, o fulano já tem tudo pronto, então por que que eu não? O que que eu tô esperando? O que que tá faltando? O que que tem de errado comigo? A gente começa com essas autocríticas, e isso acaba nos prejudicando mais do que ajudar. Então, praticar a autocompaixão de que você entende que isso é uma fase normal, que a confusão é normal, é uma forma de você praticar a autocompaixão, de você ser mais leve consigo mesmo, de você falar consigo como se você fosse falar como um amigo. Eu garanto que metade das coisas que você fala e pensa sobre si mesmo, você não falaria para um amigo. E é assim que você tem que agir consigo mesmo. E lembrar, reforçar de que bom que você está pensando sobre isso. Que bom que você está buscando esse conteúdo como esse vídeo aqui. Porque, pensa, tem muita gente que passa a vida toda vivendo no automático, sem nem mesmo ter a consciência de que está passando por essa fase. Então, você já está à frente de muitas pessoas. A segunda coisa é investir em autoconhecimento. Só depois que eu entendi o que era sucesso para mim, quais eram os meus valores, minhas crenças, aquilo que eu gostava, aquilo que eu não gostava, quem eu queria perto de mim, quem eu não queria, o que eu gostava, onde que eu gostava de morar, onde eu não gostava, é que eu consegui ter uma leveza maior na minha vida e parar de me comparar com as outras pessoas. Porque aí quando eu vejo hoje as outras pessoas postando na internet o sucesso, ostentando as coisas que fazem sentido para elas, para mim não gera tanta comparação, porque eu sei para onde que eu estou indo, aquilo que eu quero buscar, o que faz sentido para mim. Então tenha definido o que é sucesso para você, começa a investigar, a pensar mais, refletir sobre os seus valores, as suas crenças, aquilo que você acredita, aquilo que você quer, aquilo que você não quer para sua vida. E isso pode mudar, não é algo definitivo, tá? E eu até espero que isso mude com o decorrer do tempo, porque você tem uma mentalidade hoje e daqui a alguns anos, com o passar das experiências que você tiver, dos estudos que você fizer, as coisas vão mudando e tá tudo bem, mas você tem que ter clareza nesse momento o que que faz sentido para você pelo menos ter um direcionamento do que fazer, do que não fazer, do que seguir, do que não seguir. O terceiro ponto é cuidar da tua ambiência. Quando eu saí de casa com os meus 17 anos, eu pude perceber o quanto que a nossa ambiência influencia na forma como a gente pensa, na forma como a gente fala, no que a gente faz, no jeito que a gente come, literalmente
tudo. Por isso que é extremamente importante a gente cuidar da nossa ambiência, principalmente nessa fase. Nessa fase a gente já está mais propício a, por exemplo, entrar em vícios, porque é uma fase mais confusa e a gente acaba tentando buscar um conforto ali em qualquer coisa. Então é muito fácil se viciar tanto em bebida, em droga, cigarro, jogos. Então cuide muito da ambiência, das pessoas à sua volta, dos seus amigos, do ambiente que você está inserido e não só das pessoas, mas também do que você consome, quais músicas você ouve, conteúdos que você consome, tudo isso influencia direta e indiretamente na sua vida, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. E o quarto e último ponto é: permita-se errar. A gente tem uma autocrítica tão alta que qualquer errinho que a gente faz, a gente parece que é o fim do mundo, que a gente não pode errar, que a gente tem que acertar tudo de primeira. E cara, não é assim, não funciona assim. Você só fica bom em algo, você só melhora, você sabe o que dá certo ou não quando você erra, quando você tenta, quando você faz. Então parece que tem um peso tão grande você errar que acaba nos limitando e nos impossibilitando de tentar. Se você não tentar, você não vai saber o que faz sentido, o que não faz para você. Pensa que esse é o momento de você errar. Quanto mais rápido você erra, mais rápido você acerta e mais rápido você define se é aquilo que você quer ou não, se faz sentido para você ou não. Então, permita-se errar e quanto mais rápido você errar, melhor vai ser. Então, se você tá vivendo essa fase meio bagunçada, confusa, calma, respira. Definitivamente você não tá sozinha, você não é a única pessoa e você não tá atrasada. Você apenas está construindo a sua vida, você tá vivendo conforme é para viver. A vida é assim. A vida não é um roteiro pronto. Você vai se descobrindo e cada um tem o seu tempo. Cada pessoa tá vivendo a sua vida da forma que faz sentido para ela. E se você gostou desse vídeo, se você quer aprender mais a entender o que faz sentido, o que não faz para você, o que é essencial para sua vida, eu te recomendo assistir esse outro vídeo aqui do meu canal, Essencialismo, de como eu consegui aplicar isso na minha vida e ter muito mais clareza do que fazer, do que não fazer, do que aceitar e do que não aceitar, do que era essencial para minha vida.